Abra comigo a sua Bíblia para a palavra nesta noite, no livro de Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 1. Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 1. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Hoje eu gostaria de pregar-lhe sobre este personagem, Jefté, o improvável. Jefté, o improvável. Na época de Jefté, não havia rei sobre Israel. Após a morte de Josué, que foi o líder, não rei, porque naquela época ainda não existia a monarquia, a Bíblia Sagrada diz que Josué não fez substituto. E o texto diz que o povo fez o que era mal diante do Senhor. E Deus levanta juízes, ou seja, não líderes, mas juízes. O líder lidera, o juiz julga. Deus levantou pessoas não para guiar o povo, mas para julgar o povo. E Deus permitia que inimigos dominassem o povo de Israel. Assim foi com os midianitas durante 7 anos, Deus levanta Gideão. Assim foi com os filisteus durante 40 anos, Deus levanta Sansão. Assim foi com Débora, quando Deus levanta Débora, quando Jabim, Sisera estava dominando o povo. Aqui também Deus conta com um homem que era improvável. Na verdade, nada na Bíblia está por acaso, e o texto faz questão de destacar uma peculiaridade na vida de Jefté. O nome Jefté significa Deus abre, também pode significar Deus livra, mas também pode ser entendido como o Senhor proporciona. Mas o texto começa dizendo que ele tinha qualidades, mas ele era um homem que era discriminado pela mãe que ele tinha. E nós iremos pensar aqui algumas coisas sobre este personagem. Primeiro, filho de uma prostituta. Hoje, no século 21, há muita discriminação. Imagine valores e princípios de uma sociedade patriarcal como é a nossa. Então algumas coisas já, mas naquela época era extremamente radical. Algumas coisas, por exemplo, uma mulher que ela tivesse um relacionamento e ela fosse pega no ato, ela morria apedrejada. E nesse caso aqui, a Bíblia não diz o do legítimo. Jefté não é resultado de uma família. Jefté é resultado de um envolvimento casual, de um envolvimento, observando sempre o lado negativo. E diga-se de passagem também, esquecendo o seu histórico. Por isso, Deus está dizendo, olhe mais um pouquinho, que você vai perceber que apesar disso, eu coloquei habilidades em você maravilhosa, que vai fazer a diferença lá na frente. Para completar a história de Jefté, a Bíblia diz no versículo de número 2, que ele é desprezado pelos irmãos, e o texto é claro em explicar, esses irmãos não é filho desta mulher, a prostituta que é a mãe dele, mas a Bíblia diz que Gileade casou com outros irmãos, com outra mulher, e esta mulher teve vários filhos, e os filhos desta mulher
mulher cresceu, e quando os filhos desta mulher cresceu, eles simplesmente disseram: você não é digno de morar conosco, você não pode estar entre nós, você vai ter que sair daqui, você não tem parte conosco. Prezado pelos seus irmãos. O que significa desprezo? Falta de estima, de apreço, de consideração, desdém, sentimento de repulsa. E deixa eu falar uma coisa para você: não tem coisa mais que fere a gente do que ser desprezado, ser abandonado. Tem gente que foi abandonado pela mãe. A mãe colocou numa caixinha de sapato e abandonou na frente da casa de alguém. Teve mãe que botou o filho em uma lata do lixo. Já teve pessoas que olhou para você e não só falou, mas desprezou, usando todas as ferramentas que ele tinha. O desprezo faz você se sentir mal, o desprezo faz você se sentir inútil, o desprezo faz você se sentir um fracassado, o desprezo faz você se sentir uma pessoa sem valor. E assim muitos, como Jefté, estão se sentindo, porque os irmãos o abandonaram e disseram: você não é digno de estar aqui. O que faz? Isso aqui é uma coisa para você gravar e não esquecer, e se tiver ligado, glorificar a Deus. O que faz as pessoas te desprezar não é o que eles estão dizendo, mas o que eles estão vendo em você que incomoda eles. Eu vou dizer mais uma vez: o que faz as pessoas te desprezarem não é o que eles estão dizendo. Ele pode estar inventando, olhando, quem sabe supervalorizando algo que aconteceu, mas no fundo é que eles não aceitam que você, sendo quem você é, tenha o que você tem. Mas isso aí não é resultado de homem, é resultado da graça. Foi Deus quem deu, foi Deus quem fez e foi Deus quem quis assim. Essa história é uma história que se repetiu, porque a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 37, versículo 19 e 20. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador morto. 20. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: um afero comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Quando os irmãos de José olharam e disseram: vamos matar, qual era a justificativa? Nós vamos matar porque ele é fofoqueiro, nós vamos matar porque ele é isso e aquilo. Mas na verdade, o que incomodava eles é que José era um sonhador. Olhe para mim, o que incomodava os irmãos de Jefté não é que ele era filho da prostituta. O que incomodava eles é que, apesar dele ser filho de uma prostituta, ele era valoroso, valente e líder. Olha para alguém que está do teu lado e diz: quem está te desprezando é pelo que você tem, é pelo que você é. A pessoa está olhando e diz: mas eu não entendo, ela tem a felicidade que eu não tenho, ela tem a habilidade que eu não tenho. Então toda vez que você for desprezado, não deixe o diabo te jogar para baixo, mas consiga olhar o porquê o desprezo está chegando, que você vai conseguir glorificar ao Senhor apesar do desprezo. Porque quem olhava dizia: não, ele está sendo desprezado porque ele é filho de uma prostituta. Se você ler o restante do texto, você vai entender que ele estava sendo desprezado não é porque era filho de uma prostituta, ele estava sendo desprezado pelas qualidades que ele tinha, que incomodava. Às vezes o que faz as pessoas nos desprezar é que elas são o que nós não somos, mas não têm o que nós temos. Eu vou repetir: elas são o que nós não somos, mas não tem o que nós temos. Elas têm uma família toda certinha, mas não tem a habilidade que você. Ela teve uma vida toda certinha, mas não tem a característica que você. E isto aí ninguém vai roubar de você. Pode falar, pode inventar, pode caluniar, quem deu isso foi Deus. Aproveite, glorifique ao Senhor, porque
Deus deu a você habilidades que te fez ser desprezado, mas se você aprender a olhar para outro lado da história, você vai ver que você tem motivo de chorar sim, mas você tem muito mais motivo de sorrir e de agradecer ao Senhor por que Deus tem feito na sua vida. A Bíblia Sagrada diz que ele agora é injustiçado. Ele é colocado para fora da sua casa. E essa injustiça, preste atenção, fez ele ter que fugir. Ele foi tão injustiçado que ele teve que sair de casa e ele teve que fugir. O texto diz que ele teve que fugir para as montanhas de Tobi. Essa palavra injustiçado significa desconsiderado, desvalorizado, rebaixado, diminuído, pisado e arrasado. Olha, Jefité foi desconsiderado, desvalorizado, rebaixado, diminuído, pisado e arrasado. E deixa eu falar uma coisa: as injustiças provocam situações complicadas. Porque ele agora tem que sair do convívio do seu pai, ele agora tem que sair do convívio dos seus meios irmãos, que era só irmão por parte de pai. Ele agora tem que sair do convívio da sua madrasta, porque o texto não diz que ela era má, o texto mostra que eram os filhos dela que não aceitou ele ser criado ali. E agora o texto diz, está claro aí no versículo 3, que ele tem que ir para as montanhas de Tobi. E quando ele chega lá, ele encontra gente numa situação complicadíssima. Olha, acompanha aí por favor, Juízes capítulo 11 versículo 3. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefité e saíram com ele. O camarada agora sai de dentro de casa, e quem ele acha? Pessoas levianas, pessoas más, pessoas complicadas. Presta bem atenção: quando a injustiça bate na tua porta, sempre Satanás coloca alguém para te conduzir por um caminho errado. Pode prestar atenção. Às vezes você foi rejeitado pela família, Satanás já coloca ali um traficante, Satanás coloca ali uma cafetina, um cafetão, Satanás coloca ali um marginal, Satanás coloca sempre alguém para aproveitar o momento que você está para baixo, para te conduzir para o fundo do poço. Foi isso que aconteceu em parte com Jefité. Porque há uma coisa linda nessa história, porque a injustiça abre oportunidade de você ver pessoas em uma situação complicada, mas ela também é uma oportunidade que Deus cria para te ensinar situações que só através daquela situação você aprenderia. E eu vou te dizer por quê. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo 1 e o versículo 2. Olha o que diz esse versículo, esses dois versículos. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Se você olhar a história de José, ela se encaixa um pouco com uma fase da história de Jefité. Se você olhar a história de Davi, ela se encaixa um pouco com a história de Jefité. Presta atenção: quando Davi tem que fugir de Saul para não morrer, pela injustiça do ciúme de Saul, ele vai para a caverna de Adulão. E quando ele chega na caverna de Adulão, ele encontra homens malignos, endividados e problemáticos. Quando Jefité tem que fugir de casa, ele encontra homens levianos, atribulados e problemáticos. E aí você diz assim: pastor, por que Deus permite essas coisas? Tem gente que não crê em Deus porque ele quer entender tudo. Se Deus é Deus, por que Deus permite essas injustiças? É porque até as injustiças são oportunidades para tratar
quem tem um projeto de Deus na vida dele. Presta bem atenção. Quando Davi chega na caverna de Adulão, ele encontra os homens endividados. O que é que ele faz? Ele não fica endividado, ele não fica leviano, ele não fica problemático. O que é que ele faz? Ele treina o problemático, ele ensina o atribulado, ele forma o atribulado. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quando Jefité sai de casa e vai para a montanha de Tobi, ele encontra homens levianos, mas ele não se torna leviano. Diga para alguém que está perto de você: não deixa o ambiente te mudar, não deixa as circunstâncias te mudar. Talvez você está dizendo: pastor, eu sou assim por causa das circunstâncias, mas você tem que guardar a essência de Deus que está em você. Você pode estar no lugar de gente leviana, mas você não é leviano, porque a presença de Deus está na sua vida. E acontece uma coisa linda, e a história parece se repetir. Davi treina homens na caverna de Adulão, depois ele se torna rei. E quem eram aqueles homens da caverna de Adulão? Os homens que defenderam Davi com unhas e dentes. Às vezes Deus faz a gente passar pela caverna de Adulão e pelas montanhas de Tobi, para nos aproximar de pessoas que vai gostar da gente pelo que a gente é, e não pelo que a gente tem. Quem se aproxima de você na caverna de Adulão, não é pelo que você tem, porque lá você não tem nada. Quem se aproxima de você nas montanhas de Tobi, não é pelo que você tem, porque lá você não tem nada. Mas Deus está dizendo: em vez de você reclamar, em vez de você se amargurar, em vez de você se deprimir, em vez de você se atribular, aproveita a oportunidade para treinar essas pessoas que estão chegando. Sabe o que Deus está dizendo? Não deixa elas te influenciar, influencia elas, ensina elas, porque lá na frente Deus vai usar elas para ser bênção na sua vida. Quem pode glorificar e aplaudir ao Senhor esta noite? Deus permitiu. Não importa o que fizeram, o que importa é o que você vai fazer com isso. Olhe para mim, escute aqui. Olha aqui para mim. Você sofreu injustiça, eu já sofri injustiça. Todos nós aqui iremos ainda sofrer injustiça enquanto estivermos vivos. Ou seja, essa injustiça é quando alguém te desconsidera, é quando alguém te desvaloriza. A pergunta é: o que você está fazendo com essa injustiça? Você está usando ela para o seu favor? Ou você está deixando essa injustiça te transformar numa pessoa que você não é? Tem gente que depois de uma injustiça sofrida, ele ficou mal, ele ficou amargurado. E há um negócio na psicologia interessante: quando uma ferida é feita na tua alma e você não trata ela, você se transforma igual a pessoa que te feriu. Não entendeu? Então eu vou te explicar. Se uma pessoa fez injustiça com você e você não aprende a lidar isso para o seu benefício, lá na frente você se torna uma pessoa injusta com outra pessoa. Agora olha que coisa linda. Jefité está no lugar dos levianos, mas a sua essência está preservada. Isso aqui é algo muito lindo. E aí eu vou te dizer: o teu comportamento no processo da injustiça vai determinar aonde você vai chegar. E sabe aonde é que Jefité chega? Versículo de número 6 e versículo de número 8. Eu queria que você acompanhasse comigo. E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco, combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Tem gente que lê a Bíblia e não entende. É para isso que tem pastor, é para isso que tem pregador, para lhe explicar, para você entender. Sabe o que é que está acontecendo aqui? A terra que expulsou ele, a terra que foi injusta com ele, agora estavam atrás dele dizendo: vem ser líder sobre nós, vem liderar sobre nós, vem mandar sobre nós, vem comandar sobre nós. Sabe o que significa isso aqui? O improvável
agora é reconhecido. Levante a sua mão direita para o céu, por favor, e diga o mais forte que você puder. Diga assim: antes. Não, aí não é forte não, é fraco, acabado de tudo. Diga: antes do reconhecimento vem o desprezo e vem a injustiça. Mas se eu aguentar firme, a promessa de Deus, ela continua de pé na minha vida. Agora aponta esse dedo de profeta para alguém que está do teu lado e diz: está chegando o reconhecimento de Deus aí. Vai gente bater na tua porta e te pedir perdão. Vai ter gente que vai te ligar. Vai ter gente da tua família que vai voltar atrás. Vai ter gente que te pisou e vai dizer: eu reconheço que você venceu. Eu reconheço que Deus está em você. Aleluias, aleluias. Deus cria uma circunstância. Qual foi, pastor? Os amonitas. Quem eram os amonitas, pastor? Os descendentes de Ló. Os amonitas foram aquele filho chamado Amon, que Ló teve com sua própria filha, não por ele querer. Elas iludibriaram o próprio pai e tiveram 2 filhos. Um se chamou Amon e o outro se chamou Moabe. Os 2 se transformou em inimigo do povo de Israel. Agora olha que coisa, Deus permite, nesse caso aqui, era parente brigando com parente. Deus permite Amon se levantar contra a família de Jefité, contra a terra de Jefité. E sabe o que é que a terra diz? Nós queremos você como líder. Deus está criando uma circunstância para que o injustiçado que não desistiu e o desprezado que não fracassou seja reconhecido diante daqueles que aprontaram com você. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Agora, não se preocupe, Deus vai criar uma situação e eles vão ter que reconhecer o seu valor, o seu potencial, ou seja, eles vão precisar de você. Eu gostaria que você dissesse para alguém que está perto de você: tem gente que te desprezou, tem gente que foi injusto com você e vai precisar de você. Não, mas se vier eu boto para correr. Não bota não, porque a maior resposta Deus já deu. Foi ele ter que se humilhar e vir pedir ajuda. Não, eu não entendi. Então eu vou lhe explicar como um profeta de Deus. Quem disse que você não tinha valor, vai ter que reconhecer o valor que você tem, porque a presença de Deus está em você. Agora tem um detalhe e eu começo a encerrar a mensagem. Jefité, o improvável, ele é estratégico. O versículo de número 12 mostra que Jefité não começa brigando. Eu vou dar um conselho para você. Olhe para mim. Evite briga. Vou dizer de novo. Evite briga. A maioria das brigas são desnecessárias. E a maioria das brigas você não ganha, porque elas são ilegais. Quando Jefité assume, ele não começa dizendo: agora chegou a hora, vou matar todo mundo, vou mostrar a vocês que eu sou. Não, ele manda mensageiro e diz: pessoal, não precisa, você não precisa brigar com a gente. E o texto, chegar em casa você lê hoje antes de dormir, o capítulo 11 todo de Juízes, o texto mostra ele explicando detalhe por detalhe, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando foi passando pelas terras, o que Deus fez para não ter confronto, porque Amon e Moabe eram parentes, porque eram descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, e Israel é descendência de Abraão. Sabe o que ele está dizendo? Não precisa briga. Olha o que diz Romanos capítulo 12 versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se depender de você, não brigue com ninguém. Agora tem gente que você vai dizer assim: ô meu filho, não precisa. Ó filho, não precisa. Ó, você está vendo que essa história não é assim. Mas tem gente que não ouve. Aí a Bíblia diz que depois que ele usou tudo que precisava e não conseguiu,
partiu para o ataque e venceu. Porque preste atenção, não se vence quem ataca primeiro, se vence quem é estratégico para conhecer o inimigo e a hora de atacar. Vou repetir para depois você dizer que não sabia, que Deus não lhe avisou. Não é quem ataca primeiro que vence. Quem vence é quem sabe que guerra está lutando e contra que inimigo está lutando e qual é as estratégias desse inimigo. Sabe quando é que Jefté parte para o ataque? Depois que ele usa todos os canais diplomáticos. Todas as pessoas que deixam a vingança dominar seu coração perdem. Perdem emocionalmente, perdem espiritualmente, perdem conjugalmente. Eu vi agora eu estava vendo uma reportagem não, um filme, uma coisa assim, que um homem, ele tinha uma vingança tão grande de destruir outro. Moral da história, ele já perdeu quase tudo, já perdeu o cargo, já perdeu a mulher, já perdeu tudo, e daqui a pouco perde a saúde, e no final da história não consegue o que quer, porque a vingança não é a melhor resposta. Eu vou lhe dizer qual é a melhor resposta, sabe qual é? Perdão. Porque a Bíblia diz que quando, vamos fazer uma conjectura aqui, se Ricardo me fizer um mal, vem cá Ricardo, se Ricardo, por exemplo, ele me fizer um mal, ele faz algo ruim para mim, e eu fico brigando com ele, eu tenho a possibilidade de ganhar, mas a possibilidade também dele me ferir mais ainda. Agora quando eu perdoo ele, sabe o que a Bíblia diz? Eu pego um bocado de brasa e boto na cabeça dele. Pastor, eu não entendi. Eu vou lhe explicar. A pior tortura que você faz com alguém que não gosta de você é perdoá-lo, porque ele vai ficar atribulado. Eu feri, ele me amou. Eu fechei a porta e ele abriu. Eu falo mal dele, ele fala bem de mim. Rapaz, eu quero matar ele, ele quer me ajudar. Rapaz, que homem é esse, rapaz? Sangue de Jesus tem poder, eu não estou entendendo. Eita, a arma não é vingança, a arma é perdão. Só vá para a batalha no último caso. Mas o improvável também não só tinha qualidades, ele tinha um defeito, ele era precipitado. Quando ele vê que não tem jeito, ele diz assim: então eu vou para a guerra. Aí ele faz um voto ao Senhor. Sabe qual é o voto que ele faz? Senhor, estou indo para a batalha contra os amonitas. Deus disse: fechado, vou com você. Se o Senhor me der vitória e eu for e voltar vivo, quem sair da minha casa, o primeiro que abrir a porta e sair ao meu encontro, eu mato e ofereço ao Senhor. Ele só tinha uma filha. Ele nunca imaginou na vida dele que no retorno da guerra, quem ia receber ele era a filha. Aí vem ele cheio de vitória. Quando ele vem chegando em casa, a menina sai: papai, que bom que o senhor voltou. Ele diz: minha filha, não faz uma miséria dessa. Oh meu Deus, o que foi, papai? Você não venceu? Eu venci, mas eu prometi algo que agora está complicado em cumprir. Aí tem a discussão se ele matou a filha ou não matou. Pelo texto você entende que ele não matou, porque Deus não aceita sacrifício humano. É contra a palavra de Deus o sacrifício humano. O texto diz que ele disse, a menina disse assim: papai, deixa eu chorar a minha virgindade, se não me foge a memória, por 2 meses. Eu quero ir pelas montanhas e com as minhas colegas chorar a minha virgindade. E o texto diz que quando ela volta, ela é proibida de casar e a sua vida é entregue para Deus. Mas não é o assassinato, mas ela foi privada de casar por causa de uma palavra do seu pai. Preste atenção, leia aí por favor, Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, 4 e 5. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Se o Senhor me curar, eu vou para a África. Aí Deus cura. Senhor, eu tenho uns meninos pequenos, eu tenho umas dívidas para pagar.
Sim, mas você disse que se Deus curar, você ia para onde? Não, se Deus abrir uma porta, ó pastor, se Deus me der um carro, meu primeiro carro, eu dou para a obra. Aí Deus dá um Honda Civic 0. Ele olha assim e diz assim: Senhor, mas aí se eu der para a obra eu vou ter que andar. Você falou o quê? Senhor, eu só tenho um filho. Está lembrado de Ana? Senhor, eu não tenho filho, eu quero um filho e Deus quieto. Eu quero um filho e Deus quieto. Quando ela viu que Deus não ia responder, ela disse assim: se o Senhor me der, eu te dou. Deus diz: toma. Depois que ela terminou de amamentar o filho, ela chega no santuário e diz: está aqui, eu prometi, está entregue. Mas tem gente aí pagando um preço terrível, irmão. Prometeu que ia dar o salário para a missão, não deu. Prometeu que o filho ia ser levado para a escola dominical, o menino não vem. Prometeu que ia para as igrejas, todo culto, não vai. Prometeu que ia ser dirigente de oração, não está nem aí, não sabe nem o que é oração. Prometeu que ia pregar, mentira, não está pregando nem para ele mesmo. Agora olha o versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares, paga-o. Agora olha o 5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. A menina teve que ficar donzela por resto da vida e se envolver na obra por resto da vida por causa de uma precipitação do pai. Para encerrar, que o horário já foi, o improvável tem uma característica que muda toda a sua história. Qual é, pastor? Ele é cheio do Espírito Santo. O versículo de número 29 diz que o Espírito de Deus entrou na vida de Jefté, e Jefté partiu para cima dos inimigos, e Deus lhe deu vitória. Eu vou pedir à missionária Rebeca para ler o versículo de Lucas, e se você estiver ligado, você toma posse dessa palavra nesta noite. Você pode ter um histórico terrível, você pode ter sido abandonado, você pode ter sido injustiçado, você pode ter passado pelo vale da sombra da morte, mas se o Espírito de Deus estiver sobre a tua vida, você vai vencer isso tudo e vai cantar o hino da vitória. Olha o que é que a unção de Deus tem na nossa vida. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Oh, glória a Deus. Levante a sua mão, as duas mãos, quem puder. Quem não tem as duas, levante só uma. Mas se tiver as duas, eu lhe aconselho a levantar as duas, para não terminar perdendo uma. Levanta as duas mãos e diga bem forte, diga assim: eu posso ser improvável, mas as circunstâncias não vão mexer na minha essência. Eu posso ter sido desprezado até por gente da minha família. Fala forte: eu posso ter sido injustiçado ao longo da minha vida, mas isso não vai mudar quem eu sou. Eu sou um homem de Deus. E quem é mulher, diga: eu sou uma mulher de Deus. E diga: eu sou um instrumento de Deus para um tempo estabelecido que só Ele sabe. E eu profetizo nesta noite, Jefté, quem te humilhou e te debochou vai ter que ver Deus te honrando. E se você está disposto a ser usado por Deus, pinota desse banco aí, diga: eu quero, Senhor. Ainda bem que a resposta vem do céu. Adore a Deus. E a última palavra Adore a Deus. Adore a Deus. alguém diz: só estou aí, mas eu dizem e daí, e eu vou restituir. Agora eu quero que você cante essa
esse pedaço que vem agora sem os instrumentos. Você sabe? Tá aqui? Aí, ó, você vai cantar isso aqui, tá bom? 1, 2, 3, já? Ainda há esperança. Cadê? Para a árvore cortada, Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelhecer na terra a sua raiz, ou se o seu tronco morrer, ouça bem o que Deus diz, vai, ainda há esperança. Para tudo! Coloca a mão no seu coração. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Talvez você esteja dizendo: ah, pastor, é que o senhor não conhece minha história. O que falaram de mim foi coisa terrível. Vale a pena você guardar isso? Você está ganhando o que com isso? Ah, pastor, mas me desprezaram demais, me pisaram, e eu tenho que dar o troco. Não, você não vai dar troco nenhum. Sabe qual é o troco? Você sobreviveu a tudo isso. E o texto diz assim: e Jefté reinou sobre Israel 6 anos. Aleluias. Aprenda a lidar com as injustiças. Aprenda a lidar com o desprezo. Aprenda a lidar com a história terrível da sua vida, da sua família. Sua mãe pode ter sido uma pessoa ruim. Seu pai pode ter sido uma pessoa ruim. Sua avó pode ter sido uma pessoa ruim. Seus irmãos podem ter sido pessoas terríveis. Mas você não será igual a eles. Isso aqui é uma profecia que eu entrego. Você será a diferença desta família. Meu Deus. Você será a diferença nessa família. E a sua família vai reconhecer que você tem algo diferente. Eu quero bem baixinho os instrumentos, tá bom? E a gente vai cantar isso aqui de novo. a esperança para a árvore cortada, O improvável. novamente crescerá. Talvez sua história é igual a de Jefté. O cheiro das águas Abandonado, criticado, injustiçado. Se envolveu com gente ruim, mas não ficou gente ruim. Andou com gente leviano, mas não ficou leviano. Andou com gente enrolado, mas não ficou enrolado. Andou com gente mal, mas não ficou mal. Não ficou. O Senhor diz para alguém aqui: pelos caminhos que você trilhou, não era para você ser quem você é, mas o Senhor preservou o que você tem de mais importante, que é a sua integridade. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas E Deus minha vida restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé. e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família. E hoje todos nós nos servimos com alegria. E toda vez que eu entro na aula alguém dizer: O improvável, a estrutura, o improvável
Tem alguém essa noite que quer Jesus? Você é um improvável, mas Deus lhe trouxe aqui. Está vindo a primeira pessoa, cadê a segunda? E se você está em casa, diga aí: eu quero Jesus. Aonde você está? Você que está afastado, você que é o improvável, mas o Senhor está nesta noite te chamando para receber a salvação, perdão, que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Jefté está lá, os anciãos chegou e disse assim: nós viemos aqui chamar você para a guerra, porque nós queremos que você lidere sobre nós. Aí Jefté disse assim: mas não foi vocês que me expulsaram? Isso é verdade. E por que vocês estão aqui? Porque nós precisamos de você, porque reconhecemos que para vencer a peleja, só com você. Aí eu lhe pergunto: precisa vingança? Não precisa. As pessoas que tentaram me prejudicar na vida, só em ser quem eu sou, para que uma resposta melhor que essa? Não preciso eu falar nada. Aprenda a deixar Deus falar por você. Cadê a segunda pessoa? Tem mais alguém? Estenda as mãos para cá. Pai, aqui está este jovem. Ele foi tocado pelo teu Espírito, pela tua palavra, e ele vem diante do altar. Não é perante mim, ele vem diante do Senhor. Então recebe ele como teu filho, perdoa os seus pecados e faz uma obra na vida dele tão grande, mas tão grande, que assim como o Senhor transformou a vida de Jefté, o Senhor mude a história dele de uma forma linda e maravilhosa, em o nome de Jesus. Amém.